Propósito número 2. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5. Cristo nos faz um corpo, conectados uns aos outros. Romanos, capítulo 12, versículo 5. 15º dia. Formado para fazer parte da família de Deus. Deus é aquele que fez todas as coisas, e todas as coisas são para a sua glória. Ele quis que muitos filhos partilhassem de sua glória. Hebreus capítulo 2, versículo 10a. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. Você foi formado para ser parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para ser parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual planejou antes que você nascesse. Toda a Bíblia é a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi nos adotar para a sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande prazer. Efésios capítulo 1, versículo 15. Deus é amor, por isso dá um imenso valor aos relacionamentos. Sua própria natureza é definida em relação aos relacionamentos. Ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa e devemos estudar seu significado. Deus sempre existiu e sempre teve um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, ele nunca esteve só. Ele não precisava de uma família, mas desejou uma. Então, arquitetou um plano para nos criar, trazer-nos para sua família e dividir conosco tudo o que possui. Isso dá a Deus um grande prazer. A Bíblia diz: foi para Ele um dia feliz quando nos deu nossa vida nova por meio da verdade de sua palavra. E nós nos tornamos, por assim dizer, os primeiros filhos de sua nova família. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Quando colocamos nossa fé em Cristo, Deus se torna nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos e os outros crentes se tornam nossos irmãos e irmãs. E a igreja se torna nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os crentes do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A única forma de entrar na família de Deus é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana no seu primeiro nascimento, mas se torna membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Deus nos deu o privilégio de nascermos de novo, de modo que agora somos membros da família do próprio Deus. Pedro, capítulo 1, versículo 3b. Ver também Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16. O convite para sermos parte da família de Deus é universal. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Atos, capítulo 2, versículo 21. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Pedro, capítulo 3, versículo 9. Mas há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Sua família espiritual é ainda mais importante que sua família física, porque durará para sempre.
Nossas famílias na Terra são maravilhosas dádivas de Deus, mas são temporárias e frágeis. Frequentemente rompidas pelo divórcio, a distância, a velhice e, inevitavelmente, a morte. No entanto, nossa família espiritual e nosso relacionamento com outros crentes irá continuar pela eternidade afora. É uma união muito mais forte, um laço mais permanente do que parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para nós todos, ele rompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão de seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. Os benefícios de fazer parte da família de Deus. No momento em que nasceu espiritualmente na família de Deus, você recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1, Romanos, capítulo 8, versículo 29, Gálatas, capítulo 4, versículo 6, 7, Romanos, capítulo 5, versículo 2, Coríntios, capítulo 3, versículo 23, Efésios, capítulo 3, versículo 12, Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 5, Romanos, capítulo 8, versículo 17. A Bíblia diz: por ser seu filho, Deus também o tornou herdeiro. Gálatas, capítulo 4, versículo 7b. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. Ele nos diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Como filhos de Deus, temos uma parte da fortuna da família. Aqui na terra recebemos as riquezas da sua graça, bondade, paciência, glória, sabedoria, poder e misericórdia. Efésios capítulo 1, versículo 7, Romanos capítulo 2, versículo 4, capítulo 9, versículo 23, capítulo 11, versículo 33, Efésios capítulo 3, versículo 16, 2, 4. Mas na eternidade nós vamos herdar muito mais. Paulo disse: eu quero que vocês percebam o quanto é rica e gloriosa a herança que ele tem dado ao seu povo. Efésios capítulo 1, versículo 18b. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados para estar com Deus para sempre. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, capítulo 4, versículo 17. Segundo, seremos completamente transformados para sermos como Cristo. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 2. Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Marcos, capítulo 9, versículo 41, capítulo 10, versículo 30. Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Mateus, capítulo 25, versículos 21 e 23. Quinto, seremos levados para participar da glória de Cristo. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Pedro, capítulo 5, versículo 1. Que herança! Você é muito mais rico do que pensa. A Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, longe do alcance de mudanças ou da decadência. Pedro, capítulo 1, versículo 4.
Isso significa que a sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente ou por um desastre natural. É por esta herança eterna, e não pela aposentadoria, que você deveria estar ansioso e se esforçando. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24a. Aposentar-se é uma meta tacanha. Você deveria estar vivendo na luz da eternidade. Batismo. Identificando-se com a família de Deus. Famílias saudáveis têm orgulho de si mesmas. Seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte da família. Lamentavelmente, conheci muitos crentes que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com suas famílias espirituais. Ou seja, não foram batizados. O batismo não é um ritual opcional a ser atrasado ou postergado. Ele significa sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Você já foi batizado? Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Durante anos eu quis entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. O batismo é carregado de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e ressurreição de Cristo, simboliza a morte para a antiga vida e anuncia sua nova vida em Cristo, além de também ser uma comemoração de sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos fomos batizados no corpo de Cristo por um Espírito e também recebemos o mesmo Espírito. Coríntios capítulo 12, versículo 13. O batismo não o torna um membro da família de Deus. Somente a fé em Cristo faz isso. O batismo demonstra que você já é parte da família de Deus. Tal qual uma aliança de casamento, é um lembrete visível de um compromisso íntimo feito no coração. É um ato de iniciação e não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. Atos capítulo 2, versículo 41, capítulo 8, versículo 12, 13, 35 e 18. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram a Cristo. Em outro lugar, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. E Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Não há nenhum batismo atrasado no Novo Testamento.
Se você ainda não foi batizado como expressão de sua fé em Cristo, seja o mais rápido possível, como Jesus ordenou. O maior privilégio da vida. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Deixe essa verdade maravilhosa penetrar em você. Você é parte da família de Deus e, por Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas. E Jesus, estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versículos 49 e 50. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. 15º dia, pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Fui moldado para pertencer à família de Deus. Um versículo para memorizar. Seu plano imutável sempre foi o de nos adotar para sua própria família, trazendo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 15a. Uma pergunta para meditar. Como começar a tratar os outros crentes como membros de minha família?